Os retrocessos podem ser medidos em diferentes níveis. Há os casos extremos, como o do Haiti, país em que a democracia é praticamente uma anarquia. O último líder popular do país foi assassinado em 2021. Um ex-produtor de bananas que entrou para a política, Jovenel Moïse foi eleito em 2016 para governar uma nação em profunda crise socioeconômica. Um líder controverso, deixou de fazer eleições em nível local e nacional e esvaziou parte da estrutura do governo. Mais tarde, dissolveu o parlamento e há mais de um ano governa apenas por decreto. Há ainda os regimes chamados híbridos, que são 6 na América Latina, de acordo com o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral. Nesses casos, há líderes legitimamente eleitos, mas que ultrapassam os limites democráticos. Caso exemplar é o de El Salvador. O recém-empossado parlamento de El Salvador decidiu no sábado pela deposição dos 5 juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça sob a alegação de que eles violaram a Constituição contra as medidas que o presidente Nayib Bukele tentou implantar no país durante a... O mesmo instituto designa 9 países como democracias imperfeitas. É o caso da Argentina, do Peru e do Brasil. E o que une essas nações? São as distorções no exercício do poder. O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com o pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. O presidente mais uma vez fez ataques sem provas às urnas eletrônicas. Mas, afinal, quais são as causas dessa percepção de fragilidade nas democracias da América Latina? Qual é o papel dos partidos tradicionais nesse cenário? E em quais condições ela pode ser considerada plena? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter especial Janaína Figueiredo e com o colunista do Globo e professor de Gestão de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado. Fique com a gente. Janaína Figueiredo, os especialistas e as pesquisas mais recentes confirmam que a democracia sofreu retrocessos nos últimos anos na América Latina. Você, inclusive, conversou com alguns especialistas que fazem cálculos mostrando que nos últimos 15 anos a região perdeu 9 democracias, 6 passaram a ser o que eles chamam de regime híbrido e 3 se tornaram regimes autoritários. E aí tem o bloco de países que são considerados democracias imperfeitas, é onde o Brasil se inclui. O que é cada um desses conceitos e por que isso é preocupante, essa deterioração da democracia no bloco latino? Realmente, entre os especialistas, a sensação ou o sentimento que predomina é de preocupação por esse retrocesso muito expressivo da democracia na região. Isso a gente pode ver analisando várias pesquisas e estudos que são feitos, monitoramentos no mundo acadêmico sobre o estado da democracia. O IDEA Internacional é um desses institutos, mas o The Economist também faz, Freedom House, enfim, a gente tem vários think tanks que fazem esse monitoramento e mostram que existe um retrocesso muito marcado. O IDEA Internacional faz essas categorias, divide as democracias, como você dizia, em democracias plenas, que hoje para eles apenas seria o Uruguai, democracias imperfeitas, onde temos Brasil, Argentina, Colômbia, México, Peru, entre outros, os regimes híbridos, que são regimes onde o governante ele tem uma legitimidade de origem, ele é eleito em eleições de fachada democrática, e eu acho que o exemplo mais claro é o El Salvador, e depois ele vai perdendo essa legitimidade no exercício do poder. Em El Salvador, que eu acho que é o exemplo mais claro, o presidente Nayib Bukele foi eleito em 2019 com, alto nível de aprovação. Ele tem hoje entre 70% e 80% de popularidade. Ele realmente
é um presidente muito popular, com uma aprovação muito alta, como fazia muito tempo não se via no El Salvador, mas ele governa El Salvador desde março, sob regime de exceção. El Salvador está vivendo uma forte crise política depois de o presidente do país invadir a sede do Congresso junto com militares para exigir a aprovação de mais dinheiro para forças de segurança. E ele acaba de anunciar que vai concorrer à reeleição, sendo que isso está proibido pela Constituição de El Salvador, e ele está fazendo isso com o aval do judiciário que ele controla. Então, ele tem uma legitimidade de origem, ele foi eleito, mas ele está perdendo o que os especialistas chamam de legitimidade de exercício. E isso torna El Salvador uma democracia híbrida, um regime híbrido, que é aquele que está na beira de se tornar um regime autoritário. A democracia imperfeita, como a gente tem no Brasil, na Argentina, na Colômbia, é uma democracia que tem algumas falhas, né? Que no funcionamento você vê que há elementos que preocupam. Por exemplo, a falta de independência do judiciário. É um elemento clássico de imperfeição das democracias, mas há também a fragilidade dos partidos políticos, que eu acho que hoje é um traço que a gente vê em quase todos os países da América Latina. Se você observar o Chile, o Peru, a Colômbia, os partidos tradicionais, né, que estão ainda muito presentes nos parlamentos, perderam muito engajamento com a sociedade, e isso abre espaço para o surgimento dos chamados outsiders, como a gente viu na Colômbia, na eleição deste ano, que o segundo turno foi disputado pelo Gustavo Petro, atual presidente, e por um outsider que fez essencialmente campanha pelo TikTok, que foi o Rodolfo Hernandes. Isso é, para os especialistas, um sinal de fragilidade democrática, que preocupa, porque pode levar, vamos supor que Hernandes tivesse sido eleito, e não faltou muito para isso, poderia ter levado a Colômbia para se tornar um regime híbrido, como temos, por exemplo, no El Salvador. E temos, finalmente, os regimes autoritários, né? Venezuela, Nicarágua, Cuba e Haiti, que vive uma situação muito complicada, desde 2016, esperando uma eleição que nunca chega, enfim, uma situação de anarquia social, governo que faz uma administração por decreto, e uma situação humanitária muito, muito grave, já com a comunidade internacional praticamente soltando a mão do Haiti e deixando o país numa situação realmente extremamente complexa. Então, há um retrocesso, a perda da qualidade democrática em todos os países da região. E outra coisa que eu acho muito importante da gente mostrar é que isso está relacionado com a perda da valorização da democracia por parte da sociedade. Hoje, a democracia, e volta ao caso de El Salvador, porque eu acho que ele é muito simbólico, né, um sintoma dessa doença que a região está mostrando, porque o Bukele tem, como eu dizia, 70% ou 80% de aprovação, porque a questão democracia não é prioritária para a sociedade. A sociedade prioriza economia, ordem, né? O país está, como eu dizia, em estado de exceção desde março. E mesmo assim, Bukele tem 80% de aprovação. Então, ele conta com o aval de uma sociedade que hoje não prioriza a democracia. Então, uma das analistas dizia: o que nós precisamos, qual é o desafio? Que as pessoas voltem a considerar a democracia como o melhor sistema de governo. É isso que está em risco. E aí você mencionou que os partidos tradicionais acabam se descolando dos anseios da sociedade. Só que os partidos tradicionais, sabidamente, eles dependem do voto para sobreviver. O que os analistas internacionais falam do porquê que os partidos tradicionais têm se distanciado dos anseios da sociedade? Bom, principalmente existe uma desconexão, né? Um desengajamento, porque as pessoas estão deixando de se sentirem representadas pelos partidos que durante décadas as representaram, sejam de esquerda ou sejam de direita, porque se a gente analisar as últimas eleições na América Latina, realmente os resultados são variados. A esquerda ganhou na Colômbia pela primeira vez na história da Colômbia, a esquerda ganhou no Chile, mas não foi a esquerda tradicional, né, que formou a concertação que governou o Chile depois da ditadura de Augusto Pinochet. Então, não tem uma regra, eu diria, na região sobre
que países, ou se é a esquerda ou é a direita que está mais desconectada da sociedade. A realidade é que a democracia, né, depois de décadas de democracia, de vigência da democracia na região, depois de uma sucessão de golpes e governos autoritários enfim, em mãos de regimes militares, ela não resolveu os principais problemas dessas sociedades. Continuamos tendo corrupção, inflação, economia em recessão, pobreza, desigualdade. A América Latina continua sendo a região mais desigual do planeta. Você viaja pela América Latina, eu circulo bastante, você vai à Colômbia, Venezuela, Peru. Peru, durante a pandemia, foi uma catástrofe. O sistema de saúde pública no Peru é trágico. Assim, realmente, as pessoas estão absolutamente desprotegidas. Então, diante disso, existe um cansaço, existe uma frustração por ver que a democracia não traz uma melhor qualidade de vida. Pelo contrário. E aí é que entram esses outsiders prometendo mundos e fundos, prometendo um país melhor, prometendo dinheiro, prometendo, enfim, o que a democracia não entrega para essas pessoas. E as pessoas querem soluções rápidas, né, que os governos tradicionais, os partidos tradicionais não estão integrando. Existe um cansaço dos governos de elite e das elites em geral, eu diria na América Latina, que em muitos casos, durante décadas, viraram as costas para grande parte da sociedade. Eu acho que na Colômbia isso ficou muito claro com a eleição do Petro. As pessoas queriam uma mudança, queriam ter a oportunidade de serem ouvidos pela primeira vez em sua vida. Durante a gestão de Fux, a corte enfrentou uma série de ameaças e ofensas por parte do presidente Jair Bolsonaro e apoiadores dele. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos. O que os analistas internacionais falam sobre a situação no Brasil? Aqui essa deterioração foi mais acelerada nos últimos anos? Bom, existe uma clara relação, para os analistas com os quais eu conversei, entre a chegada de Jair Bolsonaro ao governo e essa deterioração da democracia no Brasil. Existiu ou houve algum sinal prévio, inclusive a missão da OEA que observou a nossa eleição em 2018 já fez alguns alertas, já antes, né, da chegada da chegada de Bolsonaro ao poder efetivamente, sobre os riscos da polarização, dos ataques ao sistema eleitoral, especificamente à urna eletrônica, mas uma vez que Bolsonaro assumiu, esses ataques foram mais intensos e partindo do próprio presidente da República, e isso causa uma preocupação enorme entre os especialistas. A polarização, e não só especialistas na região, mas especialistas americanos com os quais eu já conversei, como Larry Damon, da Universidade de Stanford, fala que a polarização é fatal para a democracia, né? E o Brasil hoje é um país absolutamente polarizado. Essa eleição mostrou um país dividido em dois, né? Rachou em dois. Os candidatos da suposta terceira via, que nunca decolou, realmente tiveram desempenhos muito magros. E essa polarização, e uma polarização muito radical, né, por parte de alguns dos lados, e principalmente, acho que do lado do bolsonarismo, isso causa uma preocupação, né? Até onde essa polarização, essa radicalização vai chegar? E os ataques foram notícia no mundo inteiro. Causa preocupação você vê um chefe de Estado atacando o Supremo Tribunal Federal, membros do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é isso o que causa realmente preocupação, e, diante disso, a falta de reação de outros poderes da República, como é o Congresso, né? Eu acho que isso realmente preocupa. Janaína Figueiredo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Jana, um abraço. Eu que agradeço, obrigada. Professor Pablo Hortelado, a gente estava falando agora com a Janaína Figueiredo sobre democracias plenas, democracias imperfeitas, no atual contexto do Brasil, da América Latina e também do mundo. Chega a ser utópico falar em democracias plenas ou democracias perfeitas? Olha, esses índices que tem uma série de instituições criando essas escalas,
de democracia, elas não, o ponto máximo delas de democracia plena não é tão utópico, né? Elas têm como parâmetros democracias liberais funcionais, né? Então, alguns países nórdicos, às vezes Alemanha, Canadá, Austrália, são países que pontuam bem, às vezes pontuam lá no topo dessa escala, né? Então, não são níveis inatingíveis, muito utópicos. Nós estamos falando de parâmetros ideais, mas que alguns países já realizam, né? Eles defendem protegem bem os direitos civis, concedem liberdade à imprensa, garantem a autonomia dos poderes, né? Então, o legislativo, o judiciário e o executivo são autônomos e se controlam, mas não exercem o domínio um sobre o outro, né? O nível de confiança no governo é alto e você tem bastante participação. Eu acho que o conjunto dessas, quando você consegue garantir um bom desempenho no conjunto desses indicadores, como acontece em certos países, você tem uma democracia, digamos assim, plena, uma democracia liberal plena, exemplar. Professor, na sua avaliação, o que significa uma democracia em risco? Porque antigamente, quando a gente falava em regime autocrático, isso estava ligado normalmente a uma revolução, a um golpe de Estado. E hoje isso é diferente, né? As democracias têm sido corroídas por dentro. Já faz um tempo, né, que o processo de corrosão democrática ele não é abrupto, né, por meio de um golpe de Estado, uma junta militar que tomou o poder. Embora isso também exista, está se tornando muito infrequente, né? O que a gente tem visto são governos chamados iliberais, né, que assumem o poder executivo e vão corroendo, vão minando os fundamentos dessa democracia, né? Minando a liberdade de imprensa, né? Diminuindo os direitos civis, perseguindo dissidentes, tentando controlar principalmente o poder judiciário, as cortes constitucionais, né? Às vezes controlando o processo eleitoral, redesenhando distritos ou fraudando o processo eleitoral, né? Então a gente vai vendo casos em que, do ponto de vista formal, você tem eleições, né? Então, a cada 4 anos ou a cada 5 anos você tem uma rodada eleitoral, mas os outros elementos que constituem, que garantem que você tenha uma democracia plena, não estão mais satisfeitos, né? Isso vai acontecendo de uma maneira progressiva, né? Não vem de um golpe por meio de um golpe de Estado, né? É um processo de corrosão contínua. O governo da Nicarágua tirou o sinal da CNN em espanhol do ar. O canal foi tirado do ar depois das 10 da noite de ontem, no horário local da Nicarágua. Até agora, o governo do país não comentou por que removeu o sinal da CNN em espanhol do ar. Agora, professor, tentando buscar as causas desse enfraquecimento das democracias. Primeiro tem a falta do atendimento aos anseios básicos da sociedade em temas como a segurança, como o combate à corrupção, como o combate à pobreza. Mas tem mais. Tem sociedades ultrapolarizadas, tem sociedades polarizadas que não conseguem formar novos líderes. O quanto que o conjunto desses fatores acaba enfraquecendo as democracias? O que nós estamos vendo são a eleição de líderes que não têm compromisso com o regime democrático e que não desafiam esse regime democrático abertamente. Eles usam estratégias ambíguas, ambivalentes, na qual eles dizem defender os regimes democráticos, né? Mas eles vão solapando isso, né? Você mantém uma fachada, uma aparência de democracia quando os fundamentos estão todos solapados, né? E por isso que é muito difícil detectar a partir do momento a partir do qual esse processo se corrompeu. Por que esses líderes com essas características estão sendo eleitos? É um pouco o que você disse, né? Tem anseios da sociedade que os líderes democráticos tradicionais não estão conseguindo satisfazer e tem feito com que essas lideranças populistas, autoritárias, ganhem projeção e vão aos poucos minando, sabotando num processo gradual, né? Quando a gente vê o processo de corrosão da Venezuela, que é um processo onde a democracia está bem deteriorada, está bem comprometida, ali foi aos poucos, primeiro o enfrentamento com a imprensa, né, houve cassação das concessões, depois dificuldade de importação de papel para os jornais, houve o controle do judiciário, né, da Corte Constitucional,
né? Depois você houve o controle, quando a oposição ganhou o controle do parlamento, você criou uma situação de uma Assembleia Constituinte que desafiava o parlamento. Então você vai tendo uma série de movimentos que vão minando, e aos poucos, num período aí de 10, de 20 anos, você vê a democracia se deteriorar, embora formalmente tenha processo de eleições, tenha partidos políticos, formalmente tem liberdade de imprensa, mas na prática não tem. Professor, a gente elegeu um Congresso amplamente conservador, com muitos representantes da direita e até da extrema-direita. Isso é legítimo, claro, na medida em que eles foram eleitos pelo voto, apesar da gente poder fazer a ressalva de que houve muita liberação de verba pública, via orçamento secreto, e que isso turbinou algumas candidaturas, mas eu não vou entrar nessa discussão. A minha questão é, em que medida esse Congresso pode ou não vir a ser um instrumento para tensionar ainda mais a nossa democracia, a depender de quem seja eleito presidente? Eu acho que tem 3 coisas, quando a gente olha para esses indicadores de saúde da democracia, de vitalidade, de integridade, de plenitude da democracia, tem pelo menos 3 fatores ali que são preocupantes, né? A quantidade de políticos, seja no candidato a presidente, seja de deputados e senadores, que questionam o sistema eleitoral, que é o fundamento aí do regime democrático, né? Eles questionam, desafiam a integridade do processo eleitoral, os ataques à imprensa, né, desqualificando, assediando a imprensa, e os ataques à autonomia do Poder Judiciário. Eu acho que nós temos aí forças políticas nesse momento, sobretudo da extrema-direita, atacando o sistema eleitoral, a imprensa e o Poder Judiciário, uma expressiva votação nessas lideranças preocupa e empurra o Brasil para perder pontos nesses rankings. Professor, como a sociedade, organizada ou não, pode atuar diante desse cenário de enfraquecimento das democracias? Eu acho que tem uma missão dupla, né? No curto prazo, precisa defender a democracia. Se o sistema eleitoral está sendo atacado, a gente precisa defender a integridade desse sistema eleitoral, a confiabilidade desse sistema eleitoral. Mesma coisa com respeito à liberdade de imprensa, às liberdades civis e à autonomia do Poder Judiciário. Então é preciso defender essas instituições democráticas sem as quais a democracia não fica de pé. Essa é a missão de curto prazo, mas existe uma missão de longo prazo. Essas lideranças populistas autoritárias que estão atacando essas liberdades democráticas e esses direitos democráticos, elas estão respondendo a anseios da sociedade. A gente tem que entender o que a sociedade está dizendo e por que essas lideranças autoritárias, com pouco compromisso democrático, estão respondendo a esses anseios da população. Eu acho que esse é um exercício que a gente tem feito muito pouco. Professor Pablo Hortelado, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Cultura e da CNN Brasil. A produção é da Júlia Pina e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.